E aí pessoal, vamos mais um vídeo de cálculo numérico, dessa vez sobre o método de Newton. Primeiro vamos construir um método aqui que é bem fácil, ok? A maneira mais fácil talvez seja construir a partir da interpretação geométrica. Qual que é a ideia? Quero encontrar a raiz da função f, né? Essa curva aqui, que corta em algum momento aqui o eixo x. Como é que eu vou chegar numa aproximação para ela? Eu começo com um chute, que é o x0 aqui. Esse chute aqui está bem longe para que a gente possa visualizar no gráfico, né? Só que a partir do chute, se eu seguir pela reta tangente, eu consigo um valor um pouco melhor para a raiz. De x0 eu vou para x1. Como é que eu encontro então? Se eu tenho x0, que é um chute para a raiz, como é que eu faço para encontrar x1? É só seguir pela reta tangente. Então eu preciso de uma equação aqui que relacione o x0 e o x1, ok? A relação que eu posso encontrar é a partir da derivada no ponto x0. Então eu tenho aqui a função f. Se eu tenho aqui a função f, eu posso calcular a derivada dela. E a partir da derivada, f' em x0 vai ser essa altura, que é dada por f de x0 menos 0, dividido pela base do triângulo, que é x0 menos x1. x0 menos x1. Então tem uma relação aqui que envolve x0 e x1. Se eu isolar o x1, eu descubro quem é o x1. Então é isso que eu faço na próxima. Passo que está embaixo para a esquerda dividindo, passo a derivada para baixo. E aí isolando o x1, né? Então, e multiplicando por menos 1, passo o x0 para lá com o sinal trocado. Então multiplica todo mundo por menos 1, chega nessa equação. Então tem uma maneira de encontrar o x1 a partir do x0 da f da sua derivada. Se eu sei como encontrar o x1, dá para ver que o x1 ficou um pouco mais próximo do gráfico. Do x1 eu posso tentar encontrar o x2, né? Sigo de novo pela reta tangente e vou chegar mais próximo da raiz, eu espero pelo menos. Então eu posso criar essa sequência. De x0 eu calculo x1, de x1 eu calculo x2, de x2 eu calculo x3, na esperança que isso aqui vai indo cada vez mais próximo da raiz. Se a gente pensar um pouquinho, isso aqui é exatamente o método de ponto fixo, como a gente já viu. Entra um valor de x do lado direito e sai um valor de x do lado esquerdo. E fica iterando isso aqui. A ideia é iterar isso aqui de tal forma que eu consiga chegar no ponto fixo dessa equação. Só que esse aqui é um método de ponto fixo em especial, porque ele é um método que tem convergência bem rápida. Ele tem convergência de ordem 2, se vocês seguirem as notas aqui olhando a convergência. Okay? Vamos a um exemplo aqui. Vamos pegar uma função aqui do exercício mais para frente. Por exemplo, essa aqui, cosseno de 10x igual a exponencial de menos x. Vou tentar encontrar a raiz aqui. Está pedindo para encontrar as 5 raízes positivas. Vamos tentar encontrar uma ou duas delas. Então vamos para o Scilab. Aqui está o Scilab. Então para mim chegar no método de Newton tem que fazer alguma coisa como pegar um novo bloquinho de notas aqui. Definir a função que eu quero resolver primeiro, que daí fica um pouco mais fácil de reescrever ela. Y igual a f de x. E a função é y igual a cosseno de 10 vezes x menos exponencial de menos x. Vamos ver que eu ponho isso aqui para vocês poderem ver. Puxa aqui em cima. Isso. Cosseno de 10 vezes x menos exponencial de menos x. Passo todo mundo para o mesmo lado. Só que para usar o método de Newton, o único porém é que precisa da derivada dela também. Então copio isso aqui embaixo e calculo a derivada. Okay? Aqui no momento só vai calcular a derivada analítica mesmo. Então eu calculo a derivada do cosseno de 10 vezes x. Deriva seno da cosseno. Deriva cosseno dá menos seno de 10 vezes x. E vai para frente um 10 multiplicando, né? Derivada de e na menos x dá e na menos x. E vai para frente também um menos 1. Então espero que esteja correta a derivada aqui. Então, se essa aqui é a f e essa é a derivada, como é que é o método de Newton? Se eu olhar no slide anterior, aqui está o método de Newton. Então como é que eu ponho isso aqui no mesmo slide para a gente iterar? Aqui. O que eu tenho que iterar é x igual a x menos f de x
dividido por f' de x. Ok? Faço um loop com n indo de 1 até 10, digamos, para começar. Aqui. Pronto, tá feito. Falta um chute inicial, x igual a alguma coisa para começar, né? Vou botar x igual a 1 aqui, só para estar uma coisa escrita. Aí salvo isso aqui como método, como Newton, por exemplo, Newton. E vamos fazer um pequeno teste. Eu preciso um chute, né? Como é que eu posso fazer a melhor maneira para encontrar um chute aqui? A melhor maneira é fazer um gráfico, né? Então, por exemplo, se x aqui vai de, digamos, de menos 10 até 10, pulando de 0.1 e 0.1, eu posso fazer o gráfico de x. Acho que eu tenho que primeiro rodar o anterior. Então primeiro clico aqui e rodo ele, só para que ele tenha definido quem é a função f, senão ele não vai saber quem é a função f para mim poder fazer o gráfico. Quem sabe eu ponho para fazer a função ali mesmo. Copio isso aqui para dentro do pequeno código. Esse aqui é o x, e aqui eu faço plot x, f de x. Ok? Isso aqui sozinho já faz o gráfico. Ok? Só vou colocar um atributo aqui para ficar mais bonitinho. Aqui um apóstrofo. Eu quero o gráfico em vermelho com um pontinho e um tracejado. Pontinho onde é que tem os pontos que são realmente da curva. Então, se eu fizer o gráfico assim, o que eu obtenho? E no final vou botar um x-grid aqui para ficar mais rápido, já saiu um grid por trás. Então, se eu rodar isso aqui, eu tenho esse gráfico aqui. Ok? Eu quero encontrar a raiz disso aqui. Eu quero encontrar quando é que ela vale 0. Então, posso fazer um zoom aqui para ficar um pouco mais próximo, pelo menos, dela. E consigo ver que as raízes estão todas próximas. Aqui estão aparecendo elas. Quem sabe eu faço o gráfico só de menos 1 até 10. Ok? Para não ficar tão fora da escala. Então, de menos 1 até 10. Apago o anterior, já foi. Rodo de novo e aqui tá. Então aqui eu tenho várias raízes, né? Vamos pegar a primeira, tentar pegar a primeira delas. A primeira ocorre aqui próximo de 0. Talvez seja em 0 mesmo. Ok? Vamos pegar a primeira raiz positiva. Então não vou pegar essa aí, que essa aí não tem muita graça. A próxima está perto de x igual a entre 0 e 1, né? 1.5, próximo de 1.5. Vamos dar um chute então, x igual a 1.5 e ver se a gente consegue descobrir ela. Então com x igual a 1.5 aqui, nessa janela. Vocês vão dar pausa aí, mas é basicamente a f, f', o gráfico e aqui o método de Newton. Se eu rodar isso aqui, o que eu tenho? E vou mostrar o x. Consigo uma sequência que é 1.38, parece que convergiu para um valor, 1.388. Se eu olhar esse ponto no gráfico, será que, só para fazer um reality check aqui para ver será que é realmente a raiz dessa função? 1.388 entre 1 e 2, né? Entre 1 e 2, 1.388 está por aqui. Ó, por aqui está essa raiz. Aqui, claro que eu não tenho todos os pontos do gráfico. Posso até colocar mais, mas não vou poder colocar infinitos pontos aí. Então esse 1.388 faz sentido, é uma das raízes. Só que eu não consegui pegar essa que está mais para cá, né? Vamos tentar pegar um... Como é que eu faço para pegar essa aqui mais para cá? Eu tenho que dar um chute um pouco mais próximo dela. Ou essa anterior aqui. Quem sabe um chute 1.15 aqui. Vamos ver se consigo pegar esta raiz. Então 1.388 é uma das raízes. E 1.15, quem sabe eu consigo chegar perto da outra. Tem uma raiz em 1.1323.699, né? Parece que convergiu para esse valor. A outra raiz estava um pouquinho mais para a direita, né? Então, volto aqui ao anterior. E tinha uma raiz por aqui. A 0 não tem muita graça. Uma próximo de 0,5, né? Era para mim ter dado esse chute antes e não dei. Então, próximo de 0,5. 0.5 e rodo.
0,53, 0,53. Se eu rodar só as duas primeiras, a única coisa que eu posso concluir é que é 0,53 alguma coisa, porque eu não vi as outras iterações. Se eu rodar até aqui, se eu comparar esta aqui com a anterior, olha, já tem 4 dígitos corretos. Ou 4 dígitos que estão, parece que convergiram, né? Se eu ver a próxima, já parece que eu tenho pelo menos as que eu estou mostrando na tela estão todas iguais aqui. Então o método int funciona muito rápido, né? Se eu fazer só um último teste aqui, botar format 25 e rodar, tem um monte de dígitos, ó, dá pra ver que aqui eu tenho 2 dígitos que se repetem. Na próxima, 4 dígitos se repetem. Na próxima, eu tenho 9 dígitos que se repetem. De 9, se repete todo o resto, mais que os 16. Só tem 15 ou 16 dígitos corretos, né? Ele mostra um pouco mais, mas os últimos daqui são sujeira numérica. Mas à medida que quando ele começa a acertar os dígitos, ele vai dobrando a cada iteração de dígitos, ok? Isso que me dá um método de ordem 2 para o método de Newton. Então, quando vocês olharem nas notas ali, quando for um método, ele vai convergir com ordem 2 quando a raiz for simples, e ele vai convergir com ordem 1 quando a raiz for múltipla, ok? Mas ele é um ótimo método, é um dos métodos numéricos que funciona mais rápido aqui, que a gente vai ver durante o curso. E é isso.